Bem-vindos ao Momento de Informar. Hoje o nosso foco é segurança no trânsito e temos como convidados a Natalina Silvestrin, do CFC de Farroupilha, e o professor, instrutor teórico, especialista em trânsito, Alessandro da Silva. Temos também nos acompanhando aqui a Delma Becker, que também é voluntária em todo um projeto que hoje nós vamos aqui comentar como que aconteceu e como que está acontecendo no nosso município de Farroupilha. Por que falar de trânsito? Porque é muito importante, porque nós estamos vendo notícias sempre mais alarmantes, dos índices aumentando em questão de mortes em função da negligência, da imprudência, a questão do álcool. Então nós estamos aqui com um especialista do trânsito que trabalham diariamente com isso, poderão nos orientar, poderão, através da educação, da conscientização, tentarmos melhorar essa questão do trânsito. Então, bem-vindos, Natalina, bem-vindo, Alessandro. Olá, Natalina, fala teu trabalho no CFC. Quanto tempo tu trabalha lá? Como é que funciona? Vamos passar isso para o nosso farroupilense. Tá, então assim, há 17 anos que a gente fundou o CFC Farroupilha, no caso, que ele é uma autarquia, né? Não é que ele é autarquia, nós representamos uma autarquia que é o Detran do Rio Grande do Sul. Então, é credenciado e nós cumprimos fielmente as normas que a autarquia, no caso, determina, que é todo o trabalho que diz respeito à carteira de habilitação, a se habilitar, a mudar de categoria e parte também, não só a parte, no caso, de documento, mas a gente tem sempre uma preocupação voltada com a educação no trânsito como um todo. Então, a gente forma o condutor, ele passa por todas as etapas dentro do CFC, que isso é lei, é médico, é psicológico, é o curso teórico, é prático, tudo é feito dentro do CFC. Mas, além disso, de preparar o aluno para dirigir, a gente tem uma preocupação muito grande voltada com a educação como um todo na sociedade. Isso é através de palestras, isso é através de trabalhos, é isso que a gente faz. E lá eu sou sócia proprietária. E onde que fica o CFC? Acho que todos conhecem, mas né, vamos lembrar. Ele fica na Avenida Santa Rita, número 95. O telefone de contato é 3268-3636 e o horário de atendimento é das 8 da manhã às 20 horas da noite, sem fechar o meio-dia. Ele funciona até mais tarde, mas é interno, né? E depois nós vamos falar de um projeto lindíssimo, maravilhoso, que o CFC, através da coordenação da Natalina, está desenvolvendo. Nos aguarde. Alessandro, instrutor teórico, especialista de trânsito, como é que está essa questão dos acidentes de trânsito, as causas, as punições? Vamos esclarecer os nossos telespectadores essa questão alarmante dos índices dos acidentes de trânsito. Primeiro passo, olá Clarice, olá Natalina. O que a gente pode falar a respeito disso? São 16 anos que eu trabalho no CFC Farroupilha, né? Então, logo depois da fundação, eu, na verdade, fiz o meu curso em 97 para instrutor, então já estou envolvido no trânsito já há 17 anos, mas comecei a trabalhar no CFC há 16 anos. Então, a gente está trabalhando, desde a fundação, a direção defensiva, a mudança de comportamento, nos cursos especiais, tentando melhorar a forma do motorista profissional pensar. Então, a gente tenta atacar de todos os lados para melhorar o trânsito na nossa cidade, na nossa região e no nosso país, porque a carteira é nacional de habilitação. Então, a gente está fazendo a parte da educação, certo? Cada vez mais o código está apertando, né, com relação às infrações, com relação aos crimes de trânsito, né, as prisões que estão acontecendo. Então, a gente está fazendo, acredito que a gente está fazendo um papel interessante, né? Mas o papel que esse projeto, né, que está sendo desenvolvido pela Natalina, é muito importante. Por quê? Porque está trabalhando as crianças. Hoje nós trabalhamos adultos. A pessoa vai lá com 18 anos para fazer carteira motorista. Está cheio de vícios, de hábitos, que é difícil de mudar, né? Exatamente. Então, tu vai pegar a criança que estão trabalhando, eles vão chegar em casa e dizer: pai, por que tu não usa o cinto? Mãe, por que tu tomou aquela cervejinha? Parece estranho o que eu falei agora, né? Inverter a mãe tomar cervejinha. Né? Mas é normal. Hoje, tanto o homem quanto a mulher estão bebendo igual, infelizmente. E as crianças estão questionando, né, Talina? Né? Quando vocês vão fazer as palestras, né, vocês deixam aberto para elas conversar, elas colocam algumas coisas assim que até, se os pais estivessem ali, iam ficar constrangidos, né? Então, eu acho que a gente está tentando de todos os lados
fazer o papel de quê? De tentar reduzir as mortes em acidente de trânsito, que infelizmente é terrível, né? Então vamos pegar aí o número de mortes em acidente de trânsito, todo ano é em torno de 40 mil mortos em acidentes de trânsito. Então é uma verdadeira loucura. É que a gente tem visto que só a questão da repressão, tem as leis agora mais difíceis, com multas maiores, prisões, mas não tem funcionado, porque os índices estão sempre aumentados. Todos os anos a gente vê que existem mais mortes no trânsito. Por quê? É a questão da educação. Sim, mas assim, ó, nessa parte do índice de acidentes, eu tenho a estatística aqui do Rio Grande do Sul, de 2013. A frota de automóveis, ela aumenta de 8% a 10% todo ano. E eu tenho a estatística de 2010 até 2013. E surpreendentemente isso nos alegra, porque o índice caiu. Caiu os números de mortes. A gente fala mortes no local do acidente, não pós-acidente, porque essa estatística a gente não tem. Que nem em 2010, aqui no Rio Grande do Sul, foram 2.191 vítimas fatais, vidas abreviadas. Em 2011, já reduziu um pouquinho, foi para 2.037. 2012, para 2.091. Agora, o último ano passado, foi 1.984. Então, teve uma redução de 9,4% no índice. Esse número de 1.984 vidas que foram abreviadas, isso alguém foi o culpado disso. O comportamento de alguém falhou. Não é que a estrada é o problema, a via é o problema, o veículo é o problema. Não. Alguém que estava dirigindo falhou. Ou por negligência, ou imprudência, ou álcool. Ou álcool. Alguma coisa aconteceu que ele não soube prever o que ia acontecer. Porque quando alguém se acidenta, alguém é culpado. É o comum que a gente escuta. Alguém foi culpado. Aí a gente pensa o seguinte, como? Se tu não conhece a via, ela pode estar cheia de problema, de buraco. Mas se tu é um motorista defensivo, tu vai andar na velocidade permitida em lei. Se o veículo tem problema, antes de viajar, tu tem que revisar. Tu tem que conhecer o veículo que tu vai dirigir. Agora, se tu não vai revisar, tu não é um motorista defensivo. Tu não vai prever que pode acontecer. Porque as pessoas pensam que nunca vai acontecer comigo. É ou não é, Alessandra? Essa questão eu passo muito na escola para os alunos, assim, tantas campanhas que se faz de educação no trânsito, a questão das gravidez indesejadas, e sempre a gente vê jovens, as meninas grávidas muito cedo, a questão de acidentes que a maioria são jovens que se envolvem. Por quê? Porque eles sempre pensam assim, é com o outro, é com o vizinho, eles não têm essa realidade. Para mim nunca vai acontecer, eu vou numa balada, pego uma carona, o motorista está bêbado, mas comigo não vai acontecer nada. Então acho que assim, falta de conscientização, que todos nós podemos estar envolvidos num acidente por N motivos, mas possamos estar, né, no mesmo acidente. Sim, a estatística última agora, que daí tu falou jovens, é um fato assim que nos surpreendeu também na última. O jovem de 18 a 20 anos não é aquele que mais se envolve até os 22. Ele está em quarto lugar. O primeiro lugar disparado é de 24 a 29 anos. Aí a gente pegou, tentar com estudiosos entender o comportamento. O que acontece nessa faixa etária? Acho que já sabem tudo. Ele encaminhou a sua habilitação, 1 ano de permissão, 4 anos para dirigir. Vai renovar a sua habilitação? Não, agora eu já renovei. Entende? Eu descuido. Exatamente. E até assim, se a gente for analisar a questão do crescimento da frota. Hoje nós temos uma frota no Rio Grande do Sul de 5.939.059 veículos. Hoje nós temos uma frota em Farroupilha, tá? A nossa frota de Farroupilha... Quantos habitantes tem em Farroupilha? Quase 80 mil, né? Ok. Então nós temos uma frota, deixa eu passar aqui, bem exato, tá? 41.714 veículos em Farroupilha. Um veículo para 2 pessoas. Tá entendendo? Então assim, é um crescimento que, infelizmente, não vai ter como frear. Qual o sonho do consumo do brasileiro? Casa própria e carro. Quem compra primeiro? O carro. É verdade. E nem sempre se habilita. Esse é o problema também.
E daí sai em perito e se envolvem em acidentes. Exatamente. E depois, quando está dentro de um carro, sempre a pessoa tem uma camada aí, porque a gente sempre não fala todo mundo, tá? Tem gente respeitosa, Com tem gente certeza. que dirige bem, tem gente que se cuida, que cuida dos outros. Mas tem uma camada aí, entrou dentro do carro, posso mais que o outro. Na verdade, é o comportamento. Vamos pegar agora aqui, ó, então, até de setembro de 2014, certo? Até agora. São estatísticas até 2014, tá? Setembro de 2014. 1.524 pessoas já morreram. 79% homens, 20% mulheres. Então, aquela questão que a mulher é barbeira não existe. Não. Ou diminuiu, mas pelo menos. A mulher é mais defensiva, né? Também. Discordamos, Clarice. Porque geralmente no trânsito acontece, só podia ser mulher no volante. Isso então, ó, Não, estatisticamente não é verdade essa situação. Essa situação realmente mudou, né, o conceito de verdade. E a mulher é mais cuidada. Não é que o homem ele seja... Em Homem tudo, mais, né? Vamos combinar, desculpe e- aqui, professor Alessandro. Não, mas é verdade, isso é verdade. mas Todos, tem que ser todos os rápido. aspectos. Isso. Ele Não, sabe mais, isso é tem que verdade. cuidar do carro, ele sabe. A mulher, ela é mais cuidadosa, diria. Mas ela Com vai certeza. andar e aí ela Nós não- mandamos e sabemos fazer muito melhor que os homens faz muito tempo. Eles que não se conscientizaram ainda. Nós vamos para o próximo bloco e vamos chamar os comerciais. Nos aguarde, vamos continuar a falar nessa questão dos acidentes de trânsito, segurança de trânsito, a questão da velocidade, do cinto de segurança, do bafômetro, muitas informações para nos conscientizarmos que o trânsito é para nos servir, mas também não podemos ali perder a vida nele. Nos aguarde. TV Serra Mar, unindo cada vez mais a Serra e o litoral. O melhor da gastronomia farroupilhense você vai encontrar no Restaurante Firenze. Restaurante Firenze, localizado em ponto estratégico de Farroupilha, no coração da Coronel Pena de Moraes, bem em frente ao Shopping Omar Valentini. Fartas iguarias te esperam, buffet a quilo e livre com sobremesas deliciosas. Venha para o Firenze, você também. Na Francescato Casa das Tintas, você vai encontrar tudo para uma boa pintura. Atendimento personalizado por profissionais que entendem de tintas e são especialistas em atender bem. O Jones e a equipe te esperam com aquele cafezinho. Francescato Casa das Tintas, a felicidade pinta aqui. Rua Independência, 973, Farroupilha. Fone 543261-2030. Voltamos ao nosso momento de informar. Hoje nós temos como convidados Natalina Silvestrin, proprietária do CFC de Farroupilha, e o professor, instrutor teórico, especialista em trânsito, Alessandro da Silva. E temos também como convidada, voluntária do projeto, que depois a gente vai explicar bem como aconteceu, a Delma Becker, aqui nos estúdios da TV Serra Mar. E hoje o nosso assunto é a questão do trânsito, segurança no trânsito, a questão dos acidentes, dos índices, como evitarmos acidentes, a importância de uma educação no trânsito, que aqui o CFC já está de parabéns pela iniciativa, que todos os anos faz campanha, programas, para que este ano foi a questão dos jovens, das crianças em escola, comecem a realmente se conscientizar e conscientizar, às vezes, os pais, a família, como devem se portar no trânsito, para evitarmos acidentes e abreviar muitas mortes. Então, nós falávamos no outro bloco que os acidentes de trânsito têm algumas causas e alguns tipos também de acidentes. Quais os tipos mais prováveis de acidentes e quais as porcentagens, Natalina? Tá, disparada é a colisão, que é 40%. E em segundo vem o atropelamento. Está em segundo lugar com 20%. Natalina, essa questão do atropelamento, a questão do pedestre. Porque sempre tem o culpado o motorista, né? Mas o pedestre também é responsável pelo acidente de trânsito, também deve ser educado, porque a gente vê no dia a dia, a gente é motorista e sabe, né, que eles também são imprudentes, não usam faixa de segurança, ao invés de atravessar em linha reta, fica um oblíquo, fica complicado, né? Quando a gente fala trânsito, a gente fala é o pedestre e é o motorista. O que diz que o motorista? Que está dentro de um veículo, o pedestre mais frágil. Agora, a responsabilidade do espaço físico é de todos, da via. Então, se o pedestre fizer sua parte, ele não vai ser atropelado. E se o motorista fizer dele também. Então, o que a gente sempre diz
nas palestras, nas orientações, na escola, né, professor? Assim, quando o pedestre vai atravessar a via, atravesse na faixa a ele destinada. Quando ele chegar no semáforo e for verde para o automóvel, aguarde, deixa o automóvel passar, que daí tudo flui melhor. Agora, se o sinal fica verde pro condutor, pro veículo, e o pedestre vai atravessar, aí vai congestionar. Aí ele não está respeitando o seu semelhante. Ele quer passar ele primeiro, e o resto que se dane. Não é assim. Então, se cada um respeitar o outro, se respeitar o seu semelhante, tudo vai fluir melhor. Então, quando os pedestres que estão nos ouvindo, porque todo mundo é pedestre. Sim. Tu é condutor, mas todo mundo é pedestre. Cada um faça a sua parte. Quando tu vai atravessar a via, certifique-se que tu vai fazer uma travessia segura. Faça a travessia na faixa de segurança. Mas também a gente nota uma insegurança do pedestre em atravessar a faixa, porque a gente não sabe se o motorista vai parar. Porque não tem esse hábito. A gente vê assim, ó, não comparando os municípios, mas Carlos Barbosa, eles é sagrado a faixa de segurança. Aqui em Farroupilha, a gente nota que existe ainda uma resistência de o motorista realmente parar na faixa. Daí fica o pedestre lá também, não sabe se vai ou fica, né? Mas nós vamos chegar lá. Não vai longe. Com certeza. Não vai longe, que a gente vai. Porque aqui é uma cidade, um ponto que daí é outros municípios que vêm e tal. Mas eu acredito na educação, eu acredito na mudança de comportamento, eu acredito que a gente está muito já bem melhor do que estava antes. Amém. Bem melhor. E quem está nos vendo, ouvindo, vai fazer a sua parte, eu tenho certeza. Então, o pedestre, quando vai atravessar, ele tem que se certificar. E o condutor do veículo, ele vai saber respeitar que o pedestre é bem mais frágil. E a questão dos motoqueiros, professor Alessandro, a questão que a gente vê que os motoqueiros facilitam bastante, em função até é mais fácil fazer todas aquelas manobras, mas grandes são acidentes que envolvem motoqueiros. Então, eu vou te passar assim, ó, gosto de números, viu, né? 1.524 mortes em acidentes de trânsito, então, de janeiro até setembro. Números. Condutores, dos 1.524. 449 condutores, 314 pedestres e 369 motociclistas. Que a frota dos motoqueiros de moto é muito menor que de automóvel. Justamente. Então, na proporção, entende que o para-choque do motoqueiro é o juiz. Infelizmente, a gente que trabalha na área de trânsito, muitas vezes a gente vê o cara vindo com a moto lá, tu olha para a moto, o cara tá sem os pisca, tirou os pisca. Pintou as rodas de verde, ou vermelho, ou amarelo, ou azul, que seja. Tirou a rabeta da moto. Tirou os espelhos. Só falta colocar uma cruz desse tamanho nas costas. Só sobrou ele para cair no chão e bater, né? Ele vai morrer. Então, se o cara não tiver uma mudança de comportamento, ele vai morrer. Eu sempre gosto de falar do motociclista e do motoqueiro. O motociclista é aquele cara cuidadoso, que usa o equipamento bom. Ele usa a moto a trabalho, mas também sabe usar a moto a passeio. Ele sabe a moto que ele tem. O motoqueiro é o anarquista. O motoqueiro é aquele que usa qualquer capacete. Vamos pegar 2 finais de semana atrás. O capacete tem que ter a fiscalização do Inmetro também. Exato. Né? O capacete ele tem que ter as faixas refletivas na frente, lateral atrás, selo do Inmetro e a cinta jugular, que é o sistema de retenção. E com relação à viseira, existem o padrão fumê, o fumê light e o metalizado, que pode ser usado durante o dia. Durante a noite, somente o cristal, que é o transparente. Certo? E tem aquele capacete que tem que usar o óculos de proteção. É aquela questão daquele colete que a gente vê em propaganda, isso funciona? Aquele colete do airbag, isso, com airbag. Isso é bom? Não tem Não, é assim, aqui, ó, né? é uma questão cultural, né? Então ele veio de fora, né? Essa ideia. Até ele era usado, se eu não estou enganado, em Londres, que o pessoal utilizava ele para bicicleta. E aí automaticamente. Eles são evoluídos, né? E aí, automaticamente, isso aí foi adotado por motociclistas. Então, para nós, é algo muito novo. Infelizmente, o Código de Trânsito ele tem suas falhas. E uma das falhas que o Código tem, infelizmente, é o quê? Nos equipamentos obrigatórios para o motociclista. O que o Código diz a respeito do motociclista? Então, ele tem que usar o capacete, aferido pelo metro, etc. e tal, e um calçado preso ao calcanhar, etc. Até tem uma brincadeira que eu faço, até eu faço uma brincadeira que eu acho que é interessante falar, que se pegarem o cara andando de moto nu, se ele apresentar o documento da moto, se ele apresentar a carteira de motorista e tiver de capacete e um calçado preso ao calcanhar, ele não vai ser multado. Ele vai ser preso por atentado violento ao pudor, que é a tua área, né?
Mas não como porque advogado. está infringindo alguma lei de trânsito. É porque o código, a desculpa que se dá é que a gente vive num país tropical. Tudo bem, mas a cotoveleira, joelheira. Então, tem coisas que podem ser colocadas. A questão da educação e da conscientização, né? Aí diz também, como nos treinamentos que a gente tem, nas palestras também, que é para usar, ver e ser visto. Entende? Que é usar roupas claras, mas determinação em lei. Só para o motoboy, que ele tem que usar o colete refletivo. E daí o motoboy, que nem foi 2 cursos, né? 2 cursos. Acredito que a gente foi os pioneiros aqui da região, que a gente ministrou curso profissional para motoboy, para exercer atividade remunerada dentro das teleentrega. Nós temos aqui em Farroupilha 30 motoboys formados e qualificados. Mais um parabéns, né, para o CFC de Farroupilha, que tem sempre iniciativas, né, Natalina? E essa questão do bafômetro, a gente vê muito nessas questões do bafômetro, não sou obrigada a usar em função de não produzir provas contra si mesmo. E como é que funciona essa questão, Alessandro, Natalina, do bafômetro? Nós temos um aqui para mostrar para o nosso ouvinte, né? Isso, tá aqui o bafômetro. Esse aqui ele é um descartável, que é usado na balada segura, que ele tem o valor, auferido tudo dentro da normalidade. Isso aqui, balada segura. É isso que nós vamos fazer um teste, se quiser, depois. Então, o bafômetro... Bebeu, professor? Não. Então, estamos tranquilos. Então, a questão do bafômetro, o etilômetro que se diz, depois dessa lei seca aí, a coisa pegou pesado, né? Que aumentaram, inclusive, as multas, penalidades. Sim, só que a multa em si, o valor, eu acho que não está assustando muito. O que está assustando é cadeia. Cadeia, entende? Então, assim, se a pessoa não pode beber se ela vai dirigir. Sim. Por quê? Porque depende a pessoa. Tu ingerir uma latinha de cerveja, ela vai ultrapassar, porque aqui tem, e no caso, a grade do que é, tem 4% que tu pode diminuir, né, professor? Sim. Tá, mas se tu, um golinho deu 0,04, tu tá liberado. Agora, a mais que 0,5, tu vai perder a tua habilitação. O que é perder a habilitação? Não vai pegar mais ela de volta? Não. Sim. Ele vai fazer uma reciclagem, ele vai entregar a sua habilitação, ele vai fazer um curso teórico para se reciclar. Fica de 30 a 60 dias suspensa, né? Mas, carteira é 1 ano. 1 ano. 12 meses. De álcool é 1 ano. 1 ano. Bebida de álcool. De 60 dias é uma outra infração que nós vamos falar. Tá? Então, aqui, tudo que foi ingerido bebida de álcool, tá? A autoridade policial vai recolher a habilitação, certo? E aqui, o que dá prisão é se ele tem 0,34 por litro de sangue. Aí é prisão, aí é estipulada a fiança, que daí se é liberada a fiança, aí vai para a delegacia de polícia. E essa questão do bafômetro, eu me nego a usar o bafômetro, isso a lei me protege e diz que eu não preciso produzir provas. Como é que funciona? Qual é outro tipo de prova, né, que é feito para flagrar realmente que está alcoolizado? Bom, pois bem, então, só para informar os telespectadores, que isso aqui ele é utilizado na balada segura, ok, mas a polícia não utiliza esse tipo de equipamento, porque o equipamento que a polícia utiliza, os fiscalizadores, os agentes fiscalizadores, ele é aferido pelo Inmetro em 12 meses, ele vai ter uma numeração junto ao Inmetro, então, isso aqui, então, ele é utilizado para quê? Para as campanhas educativas, né? Diga-se de passagem, né? Então, assim, ó, Lei 12.760 de 2012, tá? O que diz essa lei? Referente ao que tem que fazer ou não tem que fazer. Ninguém pode trazer provas contra si. Então, o cara pode se negar a fazer o bafômetro. Só que aí o que aconteceu? Quando foi sancionada essa lei, automaticamente, tá, no artigo 277, tá, então veio o quê? O parágrafo 2º, que diz o seguinte, ó, tu pode se negar, mas o agente, ele pode, através da prova testemunhal ou num formulário próprio, colocar os sinais de embriaguez. Quais são os sinais de embriaguez? Todo mundo sabe, né? O olho vermelho, o bafinho. A língua. Língua. Falta de equilíbrio. Porque, assim, ó, o que mudou? Ele fala das substâncias psicoativas. Então, o código teve várias mudanças já com relação a essa questão do álcool. Antes falava tolerância zero, depois se deu uma tolerância, e depois a última mudança, que foi em 2012, foi justamente essa questão das substâncias psicoativas.
certo? Que isso veio até beneficiar, porque o cara dizia, não vou fazer, com a lei anterior não podia fazer nada, certo? Então, assim, ó, que através da... E aí o cara tem o direito à contraprova. Não vou fazer. Ah, notou sinais de embriaguez? Agora eu quero fazer. Porque geralmente quem vai se negar a fazer é o cara que já está embriagado. Que bebeu. Com certeza. Certo? Então, é bem interessante a lei, então, não tem... quando a gente fala em tolerância zero, é zero. Justamente. Não dá mais para beber nada. Porque, que nem a Natalina estava explicando, 0,34, cadeia, tu vai para a delegacia, tu vai ter que pagar fiança, se tu não tiver dinheiro para pagar fiança, vai ficar preso. Tu vai preso, vai para o presídio, tu não vai ficar na delegacia, tu vai para o presídio, certo? Daí lá tu vai ter que esperar o quê? Te nomear um advogado, e nisso vai passando 48 dias. Quem quer ficar um dia na cadeia? É. E a questão do cinto de segurança. Essa questão ainda temos a resistência, a gente nota, principalmente aqui na questão urbana, não em estradas, rodovias, a gente vê que o pessoal não usa cinto de segurança, né? Vamos orientar realmente a importância desse cinto de segurança. Tá, aí o cinto de segurança tem alguns que dizem, não, o cinto, caiu alguém lá não sei aonde, dentro do rio, porque ele estava de cinto e ele não conseguiu salvar. Isso não é verdadeiro. Na rua, que outra vez pode acontecer. Mas é que assim, ó, se tu bateu a cabeça, se tu não conseguiu abrir o cinto, é porque tu bateu a cabeça, não consegue. Porque se tu cai e tu tá lúcido, não afetou, tu consegue abrir o teu cinto. Então assim, ó, tu tá andando numa velocidade de 80 km por hora. Acho que é 70, 80. Tá? A pessoa que tá atrás, tá? Ele tiver sem cinto de segurança e tu tiver que dar um impacto, o peso dela multiplica por mais de 30, né? Sim. Mais de 30. Então a pessoa que está, ela é arremessada em cima do motorista, se tiver gente atrás. Então ele está assim, tu imagina o da frente também. Que daí o peso que isso propôs, que a pessoa toma com um impacto, com a velocidade, vai. Então é muito difícil. E a questão daquele movimento chicote, né, que dá muitas mortes. O efeito chicote. É o efeito chicote em função do falta do cinto, né? O pescoço vai e volta. Sim, ele vai, isso aí, vai. Agora tá com o cinto, tu pode te machucar. O cinto tu pode te machucar, que isso. Mas não é nada grave, não é nada grave, não vai fraturar, não vai, eu não sei se é no popular, se desnucar, mas é isso que acontece. Vai e volta, o impacto vai. Então tu imagina numa velocidade de 70, 80 por hora, aí tu dá um acidente, uma situação que vai bater ou num poste, num outro veículo, tu imagina, aquele que estava em trás vai ser arremessado desse jeito, e o da frente do mesmo jeito. Tá sem cinto, vai para fora. Morte, certo? É morte. Bem, vamos chamar nossos comerciais. No próximo bloco, continuaremos a falar de trânsito, segurança no trânsito, a questão da nossa velocidade, a questão das causas e também das consequências. Mas temos também um projeto aqui coordenado pela Natalina, pelo CFC, vários voluntários, que nós temos que mostrar, inclusive, imagens e de como é feito esse projeto. Nos aguarde. Campeoníssimo no CTG e na gastronomia, churrascaria Ronda Charrua, atendendo casamentos, aniversários, festas em geral. A churrascaria Show de Farroupilha, de terças a domingos ao meio-dia e sábados também à noite, na Rodovia dos Romeiros, quilômetro 1. Venha para a churrascaria Ronda Charrua, você também. Fone 3268-2523 ou 9971-8967. Conheça o Costelão Show. Te aproxega, vivente. TV Serra Mar, unindo cada vez mais a Serra e o Litoral. Voltamos ao momento de informar. Hoje o nosso foco é trânsito, segurança no trânsito. Fizemos uma avaliação no bloco anterior na questão das causas dos acidentes de trânsito, as consequências, as punições, a questão do bafômetro, a questão do cinto de segurança, mas vamos abordar agora a questão da violência no trânsito em função da velocidade. Né, professor Alessandro? Essa questão da velocidade também tem índices grandes que provocam um acidente de trânsito. Sim, certo. Em primeiro lugar, das infrações no estado do Rio Grande do Sul é a velocidade, artigo 218, certo?
Então ele é dividido até 20% acima da velocidade, depois ele fica entre 20% e 50%, e depois a mais de 50%, aí uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira e a carteira é suspensa. O pessoal recebe essa multa em casa, pensa, 574, 20% de desconto, vou pagar. Ok. Um belo dia, chega a cartinha de suspensão da carteira, o pessoal fica indignado. Né? Mas o porquê essa questão de ficar indignado? Muitas vezes o cara nem sabe, só uma multa, só velocidade. Não. Quanto maior a velocidade, tu vai demorar mais para parar. Tu vai demorar mais para reagir. As pessoas não levam em consideração isso. Então está em primeiro lugar, questão de segurança, que nós estamos falando no outro bloco, fica em quarto lugar, certo? E a questão do álcool fica em 14º lugar das infrações, certo? Então a velocidade, ela é a número 1, certo? É o vilão da história aí. As pessoas têm que se conscientizar, tem que tirar o pé do acelerador, tem que respeitar as placas de sinalização. O pessoal não acredita, não confia nas placas. É engraçado que tem uma placa de 80, se não tem polícia fiscalizando, os caras estão 130. Viu a polícia? Todo mundo não vira anjinho. E diminui, tira o pezinho, vão devagarinho, são educados no trânsito. Só complementar esse de mais de 50% permitido no local, que daí chega a cartinha em casa, verdade? Só que daí ele não dá bola. Aí um dia isso aí vai correndo na autarquia, é julgado, vai ser julgado a revelia se ele não vai responder, toda aquela coisa. Aí ele está andando belo e faceiro, ele não sabe disso aí. Aí a autoridade policial, se ele for pego e for, no caso, revisar ali a polícia, tem como saber. E aí a carteira dele é recolhida e ele está andando em situação irregular, que a situação dele estava suspenso e ele não sabe que ele estava suspenso. Se a pessoa mudou de endereço, se a pessoa não informou o endereço correto, e o Detran, a autarquia não tem como se comunicar com esse condutor. Aí ele está andando e ele está com a situação irregular, que ele está com o direito de dirigir suspenso, ele perde a carteira por 2 anos. E se não tiver ninguém para conduzir o veículo, vai para o guincho, sim, paga todo esse deslocamento, o custo vai sempre aumentando. Sempre aumentando. Só que daí ele perde a carteira 2 anos, porque daí ele foi pego dirigindo com o direito de dirigir suspenso. Ele não cumpriu o que tinha que ser determinado. E já que estamos falando de velocidade, né, Clarice? Eu não posso deixar de falar da Lei 12.971, de 9 de maio de 2014, que vai começar a valer a partir de 1º de novembro de 2014. Já que estamos falando de velocidade, né? Para a gurizada que gosta de fazer pega aí, né? Artigo 174. Promover na via competição de evento, organização, exibição, demonstração de manobras, tá? É uma multa de R$ 191 multiplicado por 10. Então vai pagar 1.900 e alguma coisa, que antigamente era uma multa de 191 pila, certo? Então, o artigo 175, né? Utilizar o veículo, né, para demonstrar ou exibir manobras também, ó. Multa multiplicada por 10, suspensão, direito de dirigir e apreensão, ok? Só que tem um detalhe, que isso tem que ficar claro para o pessoal. Se ocorrer uma reincidência dentro de 12 meses da infração, o cara vai tomar a segunda multa de R$ 4.000. Não vale nem o carro, às vezes. Tá entendendo? Então, assim, ó, o pessoal vai começar a chorar, mas a lei está aí e vai entrar em vigor a partir de 1º de novembro. Questão de ultrapassagem também, né? As multas de ultrapassagem também foram lá para cima, 1.915. Só a contrapartida aí, só um gancho. Tudo bem, acho que é necessário essa questão das multas, acho que essa repreensão, mas também poderia ter nossas estradas melhoradas em função de toda essa arrecadação, né? A gente faz a parte da educação, essa questão, mas o Estado também não nos oferece a contrapartida do que arrecada na questão das multas, né? Tomara que mude essa conscientização também, acho que a gente tem que fazer uma campanha em cima disso também, né? Porque olha nossas estradas, que muitos acidentes também podem ser causados em função das estradas, né? Isso é verdade. Infelizmente. Porque o consumidor paga, tudo bem que merece pagar, tem que ser multa alta, tudo bem. Mas também nós poderíamos ter uma contrapartida do Estado que impõe essa punição e não temos isso. Perfeita. Justamente. Né? Temos que citar isso também. Com certeza. Equipamentos eletrônicos, não quebra-mola, mas assim, um equipamento assim,
de alta Sim, sofisticação, porque nós temos condições, arrecadado muito dinheiro através então, disso, né? Infelizmente. Isso aí. Porque se é arrecadado é porque houve infração, ninguém está dizendo que é injusta, mas também é injusto a gente pagar e não ter essa contrapartida para aqueles que fazem do trânsito realmente usam devidamente. Tem locais que são pontuais que tem os acidentes ocorrem. Que nem aquela curva da morte aqui. Diz agora que tem um projeto que vai sair. Mas um projeto, né? Um projeto que vai sair. Mas quantas mortes foram? Esse projeto foi lançado exatamente agora nas eleições também. Vamos combinar. Quantas vidas abreviadas? Não, tomara que saia, que ganhe lá, ganhe bem, mas que saia para salvar. O que nós preocupamos é com a vida. Já que estamos falando de educação, Natália, não te cortando, que utilizasse uma parte desse dinheiro, então, para a educação, também. Para o trânsito. Seria muito importante. Vamos educar as crianças, né? E falando em educação, pegando também esse gancho, vamos falar do projeto Cuidar da Vida, que foi coordenado, então, pela Natalina, através do CFC, de voluntários. Mostra para nós, então, diz como que foi feito, por que essa iniciativa. A gente sabe que todos os anos temos essa iniciativa e sempre melhorada, porque esse ano bombou, né? A gente via as reportagens. E também vamos ver imagens durante o programa desse projeto. Natalina, fala desse projeto. Esse projeto surgiu ano passado. Os olhinhos dela brilham, hein? Não, é verdade. Eu sou apaixonada por isso, tá? Eu sou apaixonada por criança, todo mundo sabe. Tá? Então, esse projeto surgiu ano passado, começou um teste, sim. E aí, porque a escola, o CFC, sempre foi voltado em trabalhar a educação. Então, seja em campanhas na rua, seja em palestras nas empresas, aonde nos chamam, a gente vai. Todos os anos a gente faz uma atividade na educação. Teve ano passado, visitei uma escola, tá? E aí tinha todas as criancinhas pequenas. E aí me encantei. E aquelas crianças me encantei. Aí começamos o projeto Cuidar da Vida. Aí começou a tomar forma e aumentar cada vez mais, né? Aí a gente conta, junto com isso, a gente faz uma forma lúdica de explicar para essas crianças. Aprender brincando, né? Brincando. Então, crianças de 4, 5 e 6 anos. Então, são bem os pequenininhos. E a gente começou a fazer o trabalho e, junto com isso, nós temos os personagens, que é o Faixinha, que ele não fala, ele é sapeca, ele sabe trânsito, mas ele é parceiro da gurizada. E encanta a gurizada. E tem o Johnny Lantejola, que daí, então, brincalhão e também ligado no trânsito. Então, a gente faz a parte antes de perguntas, que as escolas do município, parabéns, essas crianças sabem trânsito já. A gente chega e pergunta, eu faço umas 10 perguntas para essas crianças, que daí eles sabem. Aí a gente reforça. E aí a gente denomina eles de parceirinhos. Mas para serem nossos parceirinhos, eles têm que colaborar. O que é colaborar? Tá? É sentar no banco de trás, usar o cinto e na cadeirinha. Okay. Se o pai e a mãe falar no celular, eles têm que dizer, pai, mãe, deixa que eu atendo. E se o pai e a mãe não deixar, pai, eu te amo, não atendo o celular. Não botar o bracinho para fora, não jogar lixo na rua. E atravessar, na hora que a gente vai atravessar a rua, a gente leva uma faixa de pedestre junto. E aí, como é que tem que atravessar? Olhar nos dois lados e sempre acompanhado com um adulto. São perguntas assim. E aí eles respondem. Aí depois, então, entra a parte de dançar, que daí todo mundo dança e aí todo mundo é premiado com um docinho, com alguma coisa. O professor Alessandro canta, parece, né? Tá? Então, o projeto é assim. Então, até agora, mais ou menos, foram atingidas umas 1.300 crianças, tá? Amanhã estamos no Senador Teotônio Vilela. Sexta-feira que vem, de manhã e de tarde, em Caravaggio. E vamos encerrar no Dei Bambini na outra semana, desse ano aqui. E quanto tempo durou esse projeto? Esse projeto começou, então, o ano passado foi só uma vez. Esse ano começou antes do primeiro semestre. Eu fui visitar a escola para ver como é, que daí tem que fazer os agradecimentos aqui. Porque daí, através da Secretaria da Educação, que nos chamou, junto o Johnny Lantejola, que participou, tem a Delma, que está aqui conosco, tem a Tânia, que sempre, a Reni, a Kika, a Lurdinha, e aí são pessoas voluntárias que se engajaram no projeto e nós estamos indo toda sexta-feira. Então, encantadas. É assim. E encantando. E aí ela que está aí para poder falar. Bem, nós temos as imagens que nós estamos passando e aqui nós temos que encerrar nosso programa. Mas,
Mas assim, ó, acho que deixamos o recado para os nossos telespectadores, a questão do trânsito, algumas orientações e informações, mas também temos que parabenizar. Ah, ela quer falar mais alguma coisa? Eu tenho que dizer uma coisa. Pode falar. Para todos os pais que estão nos ouvindo, para todas as mães desses meus pequenininhos, que são chamados de nossos parceirinhos, tá? Parceirinhos do coração. Nunca corram mais que a sua proteção possa voar. Tá? Então, nunca corra mais que o anjo de cada um possa voar. Que daí vai proteger a si, a seu filho, sua filha, a família e ninguém dos outros. Amém. Então vamos encerrar hoje agradecendo nossos convidados, a Natalina Silvestrin, a Alessandra da Silva, a Delma Becker, que está aqui nos assistindo, porque nós informamos realmente a questão do trânsito, mas o nosso objetivo é realmente conscientizar. O trânsito está aí para a gente utilizar, mas com responsabilidade. E parabenizar mais uma vez a iniciativa do CFC nessa questão desse projeto lindíssimo de cuidar da vida, que vocês podem estar observando pelas imagens, que realmente só pode ser um sucesso pelo carinho que se vê a Natalina falando, todos esses voluntários trabalhando. Parabéns para vocês e obrigado pela presença. Obrigado, Clarice.